Todos bem? Bem-vindos a mais um Spamcast. E hoje nós vamos falar de carreira, teste vocacional, assessment. Quando você tem que fazer suas escolhas para você, no final, ser feliz, fazer o que você gosta, viver o seu propósito. E o nosso convidado hoje é o Felipe, da Future.me, que está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho do que ele está fazendo, qual o propósito dele. Ô Felipe, vou deixar para você se apresentar aí um pouquinho. Obrigado pelo convite, vamos lá, animado aqui para esse bate-papo. Bom, Felipe, é um bate-papo, realmente, dizer isso, e a gente estava conversando há pouco, um pouco sobre esse momento que as pessoas estão, que os jovens estão, ou que a gente está falando assim, o que eu vou fazer na vida? O que eu vou ser na vida? Como é que eu vou escolher a minha carreira? O que eu vou estudar? E o jovem que está saindo do colégio, aquele que é aquele adolescente, ou ainda que está buscando sua maturidade, ele tem um repertório ainda muito pequeno. Sim. Mas ele tem sonhos, ele se inspira, ele tá no colégio. Ele vai sair e fala, e agora? Me conta um pouquinho como é que você está tratando isso, como é que vocês estão tratando isso. Então eu vou contar um pouquinho aqui da minha história e da história da Future.me. Então eu, particularmente, entrei na faculdade, eu fiz 1 ano e meio de economia, até que eu percebi que eu não gostava do curso, né? Então eu tive aquele momento de insegurança sobre o que eu ia fazer da minha vida, e aí eu fiz um processo de orientação profissional com um especialista, e aí o caminho ficou mais claro, né? Tipo, eu consegui escolher a carreira de uma forma mais consciente, né? Com mais autoconhecimento e de uma forma mais assertiva. E aí eu escolhi o caminho de administração, né? E aí, com base nessa experiência minha lá atrás, a gente teve a ideia de fundar a Future.me, que é uma edtech, né, que oferece para as escolas uma plataforma vocacional, em que a gente traz as práticas que são feitas dentro da clínica, né, de orientação profissional pelos psicólogos, para um formato online, em que o aluno faz atividades, faz testes, e aí a gente auxilia ele a escolher essa profissão de uma forma mais estruturada para que ele faça uma decisão mais consciente e mais assertiva. Bacana. Ok, não, eu falo de passar porque é o seguinte, eu tenho uma jornada um pouquinho maior aí de estudar, mas olha, a minha primeira faculdade foi engenharia química. E foi inspirada porque eu tinha um bom professor de química no colégio. Sim. E hoje, depois de empreendedor, montando uma empresa de internet, montando uma empresa de comércio eletrônico, montando várias empresas, mas hoje eu trabalho com gente, pensando em educação corporativa, em ajudar as pessoas a se desenvolverem. Mas a minha primeira escolha foi engenharia química. Será que eu acertei ou não? Eu não tive orientação, né? Profissional ou vocacional, né? Então eu fico pensando, falo assim, nossa, e quantos jovens, né, estão aí? Ou não são só jovens, né? Porque muitas vezes você está no meio de uma jornada e quer reposicionar você para um propósito e fala assim, o que eu vou estudar hoje, né? E você vendo essa parte do vocacional, né? De levantar. O que os jovens mais querem hoje, se você fosse olhar aí, né? Quando você vê assim, a maioria tá parecendo que quer o quê? Tem alguma tendência, alguma coisa, ou é bem disperso isso? Sim, a grande maioria é impressionante como é que a medicina, dentro das escolas privadas, pelo menos, é o mais comum, né? E aí a gente acredita que o fator da pandemia influenciou muito isso, né? Porque os jovens viram os médicos como heróis dentro desse contexto. E aí eles se, né, espelharam nesses heróis, né, e tem essa vontade de fazer a faculdade de medicina. Só que isso varia bastante de escola para escola e de escola privada para escola pública, né? Outras carreiras comuns são as tradicionais, né? O direito, a engenharia,
administração, né? E, claro, a gente vê um crescimento do interesse nas carreiras ligadas à tecnologia também, que há 10 anos atrás não era tão comum assim. Eu vou até pensar assim, né? A gente olhava que existia assim, eu queria escolher na hora de... Tinha uma pequena variação ali, falei assim, eu vou ser exatas ou biológicas ou humanas. Isso. Né? Isso aqui existe ainda? Isso ou já não existe mais? É tudo uma coisa só? Existe um pouco ainda, né? Eu acho que as pessoas olham muito as áreas, né? Mas, na verdade, a complexidade dessa escolha aumentou muito, né? Porque antes existiam menos opções, né? Existiam as opções mais tradicionais, convencionais, e hoje a gente sabe que existem 200 mil opções e a gente nem sabe qual que é a próxima profissão que vai aparecer, né? Então, é importante olhar um pouco além disso, né? Além dos cursos, além dessas áreas, os jovens devem aprofundar as profissões que existem, nas tendências que existem, né? E abrir mais os horizontes. Eu fico imaginando, né, a questão de olhar a carreira como um todo, porque a gente, quando falava assim, eu vou estudar engenharia, né? Mas por que ele leva a estudar engenharia? Eu nem sei por quê, né? Porque os engenheiros, eu acho que você falou bem que a questão do momento da humanidade, como vive, eram as grandes obras, eram os grandes prédios. Então, ser engenheiro era alguém que ia construir uma coisa, né? Deixar um legado. E eu olhava, nossa, o engenheiro constrói uma ponte, constrói um prédio, uma usina hidrelétrica, ele faz, né, casas, ele faz. Então a gente olhava sempre assim, que ele ia construir alguma coisa, que ele ia, né, e aquilo indiretamente era muito envolvido com o lado de desenvolvimento, que a humanidade estava procurando a reconstruir coisas que vieram de outras gerações ou construir alguma coisa nova. Acho que talvez, refletindo um pouco, essa engenharia pensou um pouco comigo. Acontece que hoje, né? Como é que é escolher engenharia, né? Se fosse falar num jovem no dia de hoje, né? Como é que você vê essa engenharia hoje? Engenharia, ele é um curso, né, que te dá muitos recursos, né? Então, recursos analíticos, né, de raciocínio lógico, e ele traz uma base muito interessante para a carreira profissional, né? Mas o aluno, o jovem, ele deve pensar um pouco além disso, né? Ele não pode limitar a escolha dele apenas eu gosto de matemática, né? Eu gosto de química. Não, mas o que esse curso ele vai te proporcionar como carreira, né? Aonde você quer chegar depois? Você quer trabalhar com química? Se você não quer trabalhar com química, por que você vai ser um engenheiro químico, né? Se você quer ser empresário, ser tipo empreendedor, por que você não faz um curso que esteja mais aderente a isso? Talvez uma engenharia de produção, talvez uma administração, né? Então essa correlação entre o próximo passo educacional e aonde você quer chegar, né, dentro da sua carreira é muito importante. Não tem como desassociar a educação e a carreira, né? Elas estão entrelaçadas. Eu acho bacana essa colocação sua do engenheiro, porque hoje, se você fazer um vestibular, ou vou querer entrar no negócio de engenharia, você tem 20, 30 engenharias diferentes. Engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia, não sei, pesquisa, vocês vão ver que são dezenas, né? Mas aí você fala, o que tem por detrás de tudo isso? É uma associação com alguma coisa que o termo engenharia dá, de exatas, de medir, fazer conta, de tudo mais, versus a sua visão. Agora, eu gostei do seu comentário quando fala da área da saúde, porque a gente está percebendo que
é engraçado, né? Falar da área de saúde, porque assim, a engenharia também está ligada na saúde, porque hoje você mexer com robótica, você ser um médico, você muitas vezes tem que ser um engenheiro mecânico para ter um engenheiro mecânico atrás do médico para poder fazer uma coisa, você associa uma competência com outra. Sim. Mas a área da saúde não tinha dado esse olhar mesmo, saber do efeito da Covid ou de um movimento tão amplo de se preocupar com as pessoas. Porque a gente está vivendo um momento da sociedade hoje onde que as gerações se cruzam, né? Então, os adultos estão vivendo mais tempo, eles estão tendo a relação com a geração filhos, netos, e aí tem um lado de cuidar dos mais velhos e cuidar dos mais jovens. Então, essa preocupação com o cuidar da saúde, cuidar do próximo ou das vidas, se tornou uma coisa, é uma onda bacana, né? Que a gente vai ganhar isso nessa onda de evolução da própria humanidade. Bom, mas esse assunto tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou falar uma coisa, porque existem instrumentos para fazer isso. Tem um conceito de fazer isso, mas a gente chama assim... Você já deve ter ouvido, se você pesquisar lá, que existe o que se chama de teste vocacional. Eu vou perguntar a questão do teste vocacional, porque existe aí o nosso teste vocacional e existe o que a gente chama de assessment. Né? E a gente estava debatendo assim, onde que está a diferença do teste vocacional, que é o que a gente diz que acontece quando você vai procurar seus interesses, né? E tem um assessment que vai desenvolver suas habilidades. Então, vou Felipe, vai, provoca esse negócio, o teste vocacional. E aí, o que é esse que vocês na Futurimi ou utilizam disso para... Como é que funciona isso? Conta numa linguagem... Dorian, esse tema é muito interessante, porque existe um grande mito, né, dentro do imaginário popular. As pessoas imaginam que o teste vocacional ele magicamente vai trazer a resposta da profissão que você deve seguir para o resto da vida em 5 minutos. Né? Isso a gente sabe que é impossível. Né? Então, tipo, na verdade, esse teste vocacional, ele, dentro do conceito técnico, eles chamam um instrumento psicométrico, que é a parte estatística de psicologia, né? E aí ele avalia os interesses profissionais. Né? Então ele te dá ali os insumos, ele traz informações, autoconhecimento para te ajudar a identificar os seus gostos e os seus interesses para escolher a profissão. Né? E aí, como a gente estava comentando antes, que o assessment ele é mais uma avaliação de competências. Então existe uma diferença entre os dois. A gente vê o assessment quando você está numa empresa, e a gente até atua muito nesse segmento do self, o assessment nosso, sim, que ele é aplicado pelo lado das empresas para entender desafios em vendas, em liderança, em atendimento, em estágios diferentes da empresa. Sim. E os assessments ajudam você a lidar melhor com as suas equipes, a criar o aspecto da cultura da empresa, como é que você vai lidar. Então a gente já pega uma pessoa com um repertório mais definido para você poder aproveitá-lo na empresa. Eu vejo que dentro do vocacional você não tem um repertório, você está meio assim olha, o repertório é pequeno nesse momento, principalmente olhando para o lado do jovem, o vocacional do jovem, ele está saindo, ele não tem muita experiência do que é uma empresa, como é que funciona a sociedade, ele está vivendo ainda ali meio adolescência, não é verdade? E aí o vocacional tenta pegar ele nesse gancho e falar assim, faz a primeira escolha, não é? Exatamente. Né? Então, tipo, tipo, esse termo é muito importante, né? Essa é apenas a primeira escolha, né? Então, é a primeira de muitas escolhas em que o profissional, né, a pessoa vai fazer ao longo da vida dela, né? A gente estava provocando um pouco, porque assim, pessoal, se quer uma dica de como vocês vão olhar a sua carreira, o seu vocacional, eu tenho algumas perguntas que eu quero que você depois coloque aí um pouquinho, como é que vocês fazem algumas perguntas comuns que você faz quando está fazendo o teste. Mas eu faria uma pergunta, provocação para ele, falar assim, olha, se você assiste
Hoje não tem jeito de não ficar longe da rede social. Mas se você assiste o YouTube hoje, ele fala assim, que tipo de vídeo você gosta de assistir no YouTube? Né? Se você olhar, eu gosto de ver viagem, eu gosto de ver história, eu gosto de ver... posso ver guerra, posso ver política, posso ver o que seja. Aquilo é uma grande pista para você, né? De Com você saber um certeza. pouco de que aquilo vai te atrair, o que vai fazer, não é? Sim. É, de que é feito essa escolha, né? Como é que, quais que são os fatores que influenciam, né, no seu comportamento, nos seus interesses, e aonde você quer chegar, né? Qual que é o seu propósito de vida? Então existe todo um dentro da FutureMe a gente trabalha o autoconhecimento, né? Só que esse autoconhecimento ele aborda vários aspectos, né? Não é apenas uma questão intrínseca, não é apenas uma questão intrínseca, né? Que eu nasci com aquela habilidade, mas existe todo um contexto familiar, um contexto social, né? Um contexto escolar, as suas experiências, os seus aprendizados, a sua história, né? Os seus hobbies, isso tudo influencia, né? Em como a gente enxerga o mundo e no que a gente quer fazer da vida. Você falou um ponto muito interessante, porque a gente fala o seguinte: se você fosse fazer um questionário, né, pergunta assim, do que você gosta, o que você faz, ou não. Mas tem um legado que a gente carrega com a gente, que é o legado da família, das suas origens. Nós estávamos há pouco comentando o seguinte: pô, você gosta de mexer com educação, mas olha, pera um pouquinho, seu pai era educador? Então por que você gosta de mexer com educação? Meu pai era engenheiro, como é que eu estava? A influência do pai, e aqueles que não têm o pai, né? Ou aqueles que têm uma estrutura familiar particular hoje, não é ela uma estrutura de família toda estruturada, né? E esses fatores, na verdade, podem influenciar o cara fazer a melhor escolha dele, né? Não tem de entender. Uma pessoa que tem na família um empreendedor ou que é um empresário, de repente, diferente daquele que é uma pessoa que tem uma carreira pública. E aí, vocês olham para esse... Como é que você olha essa informação que não é uma informação tão lógica, né? Mas que é uma informação que influencia na sua escolha, né? Com certeza. A gente traz, né? A gente traz toda essa consciência e as provocações para que os estudantes reflitam sobre essas questões, né? Então, a partir disso, a partir dessa reflexão sobre o seu passado, sobre onde você quer chegar, sobre a exploração das profissões, né, o que existe, quais são as tendências, quais são os seus hobbies, etc., né, tipo, experiências práticas, as conversas com profissionais que são super importantes. Então, você pega todas essas atividades, todas essas informações, esses insumos, né, e aí, a partir daí, o jovem consegue fazer uma escolha mais madura, né, dentro da idade dele, claro, né? Então, um ponto importante é que dentro da nossa jornada vocacional da FutureMe, a gente não quer fazer a escolha pelo jovem, né? Ele é o protagonista da carreira dele e da vida dele, né? Não sou eu que vou dizer o que ele deve vir fazer da vida. Só que a gente dá as ferramentas para aumentar a maturidade vocacional dele e que ele faça uma escolha mais consciente, estruturada. É bacana, né? Isso daí eu fico pensando que tem coisas. Eu acho que essa influência de ter esse autoconhecimento, a gente nota muito que quem tem uma infância ou tem uma jornada até chegar nesse momento da escolha profissional, tem pessoas que têm uma vida mais dura, que passaram mais dificuldade, ou vamos dizer, tiveram que trabalhar para poder ser, ou não tiveram a oportunidade de estudar por algum motivo, teve que trabalhar e estudar.
é diferente daquele que teve uma facilidade maior de vida, daquele que teve lá um convívio com pessoas e, tá, vou escolher, tá tudo bem e tal, não, vou vir para um lado desse. Então, eu olho que, por isso que a gente fala que a escolha é única. E uma coisa que eu acho bacana é você ter seu autoconhecimento de que isso influencia na sua escolha. Porque se você for escolher para fazer um estudo, uma carreira, de repente, se você precisa trabalhar para pagar a faculdade de dia e fazer à noite, você tem uma escolha. Mas se você pode estar morando com alguém e tem uma bolsa, é outra. Se você também não tem nenhum dos lados, você pode saber que também tem uma maneira de você financiar o seu estudo e, ao mesmo tempo, conseguir desenvolver sua carreira, não é? É um olhar um pouco mais de fora, né? De que a gente quer que todo mundo faça suas melhores escolhas ou faça suas escolhas ali dentro, mas são fatores que determinam. Não adianta você falar que eu quero fazer isso e tem um nível de esforço, né? Com certeza, né? E um ponto importante nisso, né, são os jovens eles considerarem esse contexto, né? Só que ao mesmo tempo eles podem sonhar grande, né? Só que para sonhar grande eles precisam conhecer as opções que existem, eles precisam abrir os horizontes. Então mesmo essa questão de bolsa, de financiamento, às vezes o estudante do ensino médio ele nem sabe que existe essa opção. Né? Às vezes um estudante de escola pública ele nem imagina que ele pode fazer uma faculdade, um tecnólogo. Né? Então, você trazer esse awareness, esse conhecimento sobre quais são os caminhos possíveis, né? Pode fazer com que eles avancem mais e eles sonhem mais alto. Mas é lógico que tem todo um caminho aí, né? Existe um esforço, talvez duplicado ou triplicado, que essa pessoa vai precisar se comprometer, né? E se a gente conversando assim, a gente vai, se precisasse voltar no tempo, né? E falar assim, puxa, se tivesse que voltar no tempo, tudo, a gente fez nossas escolhas, né? Mas aí, o que você faria se tivesse que voltar todo esse tempo aí? Falar assim, e agora? Né? Quem que te influenciou para fazer o que você queria? O que te influenciou lá no começo e que poderia servir de exemplo para alguém que está nesse momento? Quando eu fui escolher o que eu queria fazer, eu olhei, eu fui muito claro na época, eu falei assim, olha, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer medicina ou ia fazer engenharia. Daí eu falei assim, pô, para medicina tem 6 anos de estudo, mais 2 de residência, eu vou demorar 8 anos para ganhar o meu primeiro salário. Eu falei, não, é muito tempo. E a engenharia? Ah, a engenharia é 5 anos. Mas então tá bom, eu já pego estágio, já vou sair, já vou construir alguma coisa. Eu não vou ficar 8 anos. Era a minha dúvida na primeira escolha. Tenha dúvida, era isso que eu falava. A outra coisa é o seguinte, quem vai pagar o meu salário? Mas vamos falar diferente. O mundo hoje, Felipe, é diferente. O mundo hoje é o seguinte, não tem um cara que vai pagar você simplesmente porque você tem essa profissão. Você vai ser remunerado pelo valor que você gera no negócio que você está envolvido. E outra, você pode ser engenheiro e pode ser analista de dados. Você pode ser médico, mas você pode ser o plantonista do hospital. Entendeu? Então, hoje você tem que converter um pouco e falar assim, olha, quem é que vai me pagar a minha renda? Ou quem que vai gerar a minha renda? E eu acho que vai virando para o futuro né, e falar o seguinte, você tem a certeza que você tem que olhar onde você gera valor. E da onde gera valor é onde você vai receber a sua sustentação, a sua renda. Então, o economista fala assim, quem que me contrataria como economista? É um banco, mas o banco contrata hoje engenheiro, ele contrata hoje advogado, ele contrata hoje estatístico, ele não contrata um economista só. Né? Então, não tem uma vaga para economista. Tem uma vaga que ele quer algumas habilidades e algumas competências e aí você se encaixa nela. Eu sou engenheiro, mas eu quero um analista de logística. Mas não tem empresa, o curso de 5 anos para aprender logística. Tem habilidade de você se aprofundar. E outra coisa, você faz o curso há 10 anos, 15 anos,
Esquece, já foi. O que aprendia na época, hoje tem que aprender de novo. Então, eu gosto quando você fala que é a primeira escolha, porque é o seguinte, você vai ter que fazer escolha permanentemente, né? Então, acelerando para o futuro, né, Felipe? E existe uma tendência de que os jovens mudem a sua profissão ao longo das vidas várias vezes. Então, na verdade, cada vez mais vai ser uma exceção que a gente tenha apenas uma profissão ao longo da vida. É verdade. Quando eu fiz o meu curso, eu achei que eu ia me formar, entrar numa empresa e me aposentar nela. E tudo bem. Se você achar que esse é o caminho, é tudo bem. Mas você acaba descobrindo que a sua vida útil de trabalho, a sua identidade vai mudando durante a vida e que você tem gente que recomeça a sua carreira com 40, com 50 anos, né? E essa é a pergunta que eu ia falar para você, porque a gente está falando do jovem que não tem o repertório, mas e aí, ó, eu tenho lá meus 40, eu tenho lá meus 50, e aí eu quero ver o que eu posso fazer de vocacional. Você tem repertório, você tem isso, funciona um teste vocacional para uma pessoa dessa? Funciona. É claro que existem outros aspectos dentro dessa escolha, né? De uma pessoa que está mais madura, mas a base, né, dessa decisão é a mesma, né? É o autoconhecimento, a exploração de quais são as opções, né, de quais são os seus interesses. E é lógico que isso a gente muda ao longo da vida, né? Vão aparecendo novas oportunidades, você desenvolve novas competências, né? E o mundo vai mudando, né? O que a gente está falando, que a gente na vida, a gente vai assumindo novas identidades, né? Você tem identidade de filho, de adolescente, depois você tem de estudante, depois você tem de estagiário, aí você tem depois você vira pai, você vira o avô, você vive líder. São identidades que vão acontecendo na vida. Então, uma pessoa que está com uma idade de pai, ele tem uma capacidade de decidir, de fazer, mas o pai está com ele lá junto, né? Ele pode ser o avô, pode ser um casado, ter filho, né? O filho muda a vida da identidade da pessoa, porque você fala, eu nunca fui pai, agora eu virei ser pai, né? Ou mesmo quando estabelece um relacionamento, você também tem essa mudança de identidade que influencia na sua carreira. E essas mudanças, você não vai perceber, quando for, você já assumiu. E quando a gente fala de escolher a vocação, a gente é um dos elementos. Mas, então me conta, eu acho que falamos tanto disso, mas fala um pouquinho mais da Futurimi, como é que ela surgiu, onde que ela está e onde que ela quer chegar. Afinal, você está vivendo um propósito. Com certeza. Então, 89% das escolas não oferecem nenhum programa vocacional, né? E aí a consequência disso é que 59% dos universitários mudam ou abandonam o curso, né? E aí existe tanto um aspecto financeiro dentro desses 59% e existe um aspecto que é super relevante, que é o vocacional, né? Se o jovem gosta ou não do curso, se ele se vê naquela profissão ou não. Então, o nosso propósito como empresa, né, o propósito da FutureMe é entrar em todas as escolas do Brasil e aumentar a maturidade vocacional desses alunos, né, para que eles possam encontrar o seu potencial, né, e serem felizes em suas vidas. Isso vai acabar impactando a produtividade da sociedade, né? Então acaba que às vezes a gente não dá tanto valor a essa questão vocacional no ensino médio, mas ela impacta a sociedade como um todo, né? Eu falaria para você tem que ser um inspirador, inspirar os jovens a sonhar e mostrar para eles que a educação é um caminho positivo para você conquistar e realizar seus sonhos. Porque você mistura o entender a pessoa, ver o momento dela, ajudá-la a fazer escolha para estudar.
E quando a gente fala que é nobre estudar ou aprender, isso sempre foi me ensinado. Pessoal, recompensa. Tanto que tudo que você for olhar ligado à educação, ela traz benefício para você, para sua família, para sua comunidade, para o seu país, para quem seja. A educação, ela passa a ser um elemento assim, que é o lifelong learning. Ela é assim a vida inteira. E hoje, com todo esse ambiente digital que tá vendo, eu vejo a Futurimi falando assim, você é um grande inspirador das pessoas a fazerem boas escolhas para fazer os seus sonhos. No mínimo, você está dizendo assim, olha, vem cá, vamos ver o seu sonho, ajudar ele a acontecer. Exatamente. E é por isso que eu acho nobre isso, que a gente olha que aí que começa, né? E não vou limitar ao jovem, porque eu acho que você pode sonhar em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento que você tiver, você pode viver. Olha, eu estou hoje aqui, não vou dizer quanto que já está aqui vivendo da empresa com tantos anos de spend, mas eu falo assim, eu tenho meus sonhos. E o que eu posso dizer para vocês, eu sempre busco aprender alguma coisa nova. Aqui nessa conversa nós estamos aprendendo coisas novas. Estudar, fazer um curso, nós estamos aprendendo. Vamos fazer um curso fora, ou vou assistir um conteúdo, ou vou conversar com outras pessoas. Isso é uma coisa constante. Comece a perguntar o que você estudou no último mês, o que você aprendeu no último mês. Ou então experiências mesmo, né? Tem conhecimento mais teórico ali, que é super importante, e tem conhecimento tácito ali, né? Qual que é a experiência que eu vou me submeter para desenvolver certas habilidades? É isso aí. Né? Então, eu vou fazer um projeto em paralelo ao emprego, à faculdade, né? Eu vou fazer um trabalho social, vou... Onde você vai se sentir bem? Pegar um estágio, enfim, né? Que bom. Bom, esse é o nosso podcast, estamos chegando no final aqui. Eu quero agradecer muito o Felipe trazer aqui, que eu estou falando, Futurimi, você é o futuro aí, não só de conversar o de hoje, mas como esse nosso conteúdo vai estar aqui há muito tempo, daqui a alguns anos nós vamos olhar e falar assim, olha lá o que nós estávamos passando, como é que ficou esse mundo, esse futuro nosso, né? E eu acho que vamos ajudar, né? Porque ajudar as pessoas a se desenvolverem, a se conectarem com os seus propósitos é sempre uma coisa que deixa um legado nosso na sociedade que a gente vive. Tá? Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado a você. Eu quis saber aonde que a gente acha você, se precisar na rede. Tá. Então vocês podem acessar o meu LinkedIn, Felipe Gerude, F-I-L-I-P-E, Gerude, G-E-R-U-D-E, e o site da FutureMe é futureme.tech. Então fiquem à vontade para nos abordar e entrar em contato. Muito bem. Pessoal, mais uma vez obrigado. Até a próxima.